O mercado da bola do Flamengo segue agitado. Mais uma vez, o nome de Gustavo Scarpa aparece aí nos bastidores rubro-negros para a temporada de 2024. Vamos acompanhar aqui a matéria do Globoesporte.com. E o destaque é o seguinte: Flamengo faz nova consulta por Scarpa e aumenta a concorrência pelo meia. Atlético Mineiro e Internacional também querem repatriar o jogador, que precisa decidir se volta ao Brasil ou não. Gustavo Scarpa segue no radar do Flamengo. O clube sondou mais uma vez a situação do meia que pertence ao Nottingham Forest e está emprestado ao Olympiacos. O nome agrada Tite e pode ser um dos reforços para 2024. Scarpa é o desejo antigo da diretoria. O meia se encaixa em um dos pedidos do treinador. Um jogador que possa atuar caindo pelo lado direito do campo. Um ponta-direita é preferência, mas Scarpa é um jogador que agrada Tite. Em julho, o Flamengo tentou a contratação do meia. A negociação, porém, não foi aberta porque o jogador tinha o desejo de permanecer no futebol europeu. Na ocasião, os valores colocados na mesa não agradaram ao staff e nem ao jogador. O Flamengo entendeu a negativa, mas não desistiu e manteve o radar ligado em Scarpa, que não conseguiu espaço no clube inglês e atuou apenas em 11 partidas na Grécia. O Nottingham já admite negociar o jogador e, como contratou de graça, a pedida para liberá-lo não deve ser alta. Entendendo ter uma possibilidade de convencimento, o rubro-negro arriscou mais uma vez. Morar e jogar no exterior eram os maiores sonhos da vida de Scarpa. A missão é convencer o jogador a retornar ao futebol brasileiro, mas o Flamengo não é o único candidato, ou seja, mais um jogador aí pretendido pelo Flamengo para a temporada de 2024, né? Um jogador que atua ali pelo meio de campo. O Flamengo já tem Arrascaeta, tem Everton Ribeiro nesse momento, mas devido ao seu impasse de renovação de contrato com o Flamengo, o nosso Mengão já foi em busca de outros meias, como por exemplo, De La Cruz, que está próximo de fechar a sua vinda para o Flamengo em definitivo. Nosso Mengão já acenou ao River Plate que vai pagar a multa de 80 milhões de reais e contratar o atleta uruguaio para vestir a camisa do Flamengo. Então ficaria com 3 meias, né? Mesmo sabendo que tem esse impasse aí com Everton Ribeiro. Então, se Everton Ribeiro sair do Flamengo, nosso Mengão precisa ir em busca de um novo meia. Temos que destacar o seguinte: Arrascaeta e De La Cruz são jogadores que serão sempre convocados para a seleção uruguaia. Então, quando eles não estiverem disponíveis, tem que ter um outro jogador para ajudar aí na criação. E Gustavo Scarpa seria o nome ideal. Mesmo assim, o Flamengo vai em busca da contratação dele, né? E além do Flamengo, tem outras equipes que também têm interesse na contratação do ex-jogador do Palmeiras. Atlético Mineiro e Internacional também estão interessados no meia. A janela de transferências abre dia 11 de janeiro. O desejo de Tite é contar com os reforços já na apresentação dia 8 ou pelo menos na pré-temporada em Orlando, que acontece dia 17. A favor de Flamengo e Galo, o fato dos dois disputarem a Libertadores de 2024. Por outro lado, algo que pode pesar contra o rubro-negro é o grande número de meias no elenco, principalmente se De La Cruz for contratado e Everton Ribeiro renovar o seu contrato. Foi o que a gente acabou de comentar aqui, né? O Flamengo nesse momento tem Everton Ribeiro, Arrascaeta e teria De La Cruz se por acaso o nosso Mengão vir a concretizar essa contratação. Seriam 3 meias e com Scarpa seriam 4. Mas, na minha opinião, não é problema. Até porque vários jogadores com essas qualidades de armação é bom para o elenco, principalmente para o Flamengo, que tem muitos jogadores sendo convocados para as suas seleções. Em determinados momentos, o Flamengo não vai ter todos disponíveis. Se tiver, melhor ainda, porque daí o treinador terá mais opção no banco de reservas quando necessitar. Então, Scarpa, para mim, seria uma excelente contratação. O mais difícil aí nesse momento
é convencer o atleta de voltar ao futebol brasileiro. Ele que sempre teve o desejo e o sonho de jogar no futebol europeu. Então está realizando um sonho. Então isso é muito complicado nesse momento para qualquer equipe convencer o atleta de voltar ao futebol do nosso país, né? O ex-jogador do Palmeiras, naquela ocasião, foi destaque do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras chegou até a oferecer o mesmo salário que ele ia ganhar na Europa, mas mesmo assim ele não aceitou. Decidiu sair do Palmeiras e jogar em outra equipe. Então agora, com essa possibilidade real de voltar ao futebol brasileiro, várias equipes já demonstraram interesse, menos o Palmeiras, seu ex-clube. Então isso é até bom para os times que têm interesse na contratação dele, né? Ele praticamente saiu brigado do Palmeiras porque ele foi muito criticado e logo em seguida deu a volta por cima, sendo o melhor jogador do campeonato. Gustavo Scarpa, no radar do Flamengo, com certeza o nosso Mengão deve fazer uma proposta. Vamos torcer para que ele aceite e venha jogar no nosso Mengão em 2024. E aí, nação rubro-negra, Gustavo Scarpa seria uma boa contratação para o Flamengo? Participa e deixa sua opinião nos comentários.